Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Aqui é o professor Mineiro novamente. Então vamos lá pessoal, dando sequência à nossa disciplina Gestão de Vendas, a gente vai iniciar então hoje aqui a unidade 2 da nossa disciplina, que fala bastante sobre o planejamento da força de vendas, né? Então eu quero pegar lá desde o início lá do nosso material, dos nossos slides. O primeiro slide lá, ele começa falando desse planejamento de força de vendas. Então esses primeiros slides, eles são assim bem introdutórios, né? Fala mesmo a parte um pouco mais conceitual desse planejamento da força de vendas, que eu poderia até pular e simplesmente dar um exercício para você ler a matéria em casa, fazer um exercício para fixar a matéria, mas eu gosto sempre de falar um pouquinho. Cada slide daquele que a gente vê, eu acabo tendo alguma coisinha para complementar, né? Então esses primeiros slides, eles foram tirados do livro do Kotler, alguns foram do livro do Kotler e Keller, outros do livro do Kotler e Armstrong. Então em cada slide tem lá no rodapé até a página de onde aquele texto foi tirado. Então eu aconselho você também que tenha, ao ver o vídeo, esteja com o material para você poder acompanhar, seria bom, né? Então falando ali, pegando mesmo do primeiro slide da unidade 2, ele começa o Kotler falando desse planejamento. Então eu gosto aqui também de fazer um comparativo, porque a gente, na última aula, falou bastante sobre as ferramentas que o Kotler nos apresenta para uma empresa poder divulgar sua marca, divulgar sua empresa, divulgar seus produtos. E se você pegar nos dois extremos, você tem de um lado, lá a primeira ferramenta, a propaganda, e no final, né, a última ferramenta, a força de vendas. Então, essas duas ferramentas, elas são consideradas as ferramentas mais caras, né? Propaganda em si, se você for analisar, você pegar propagandas aí, principalmente quando envolve televisão, outdoor, buzzdoor, são veículos de comunicação muito caros, né? Que exigem um orçamento pesado por parte da empresa. E no outro extremo, a força de vendas, que também é considerado caro, né? E quando você fala de força de vendas, nós estamos falando de um time de vendas, e aí está incluído aí salários, comissões, benefícios, e os salários, eles ainda são compostos também de, você tem que incluir aí também, né, os encargos sociais, uma série de outros fatores que acaba encarecendo bastante o valor dessa força de vendas para uma empresa. Mas o Kotler, ele fala de uma forma interessante sobre essa força de vendas, que ela, na verdade, funciona muito mais do que a propaganda. Por quê? A propaganda ela é estática, né? E muitas vezes você tem lá um outdoor falando da sua empresa, ou mesmo uma propaganda que não seja estática, mas que seja num veículo de comunicação como a televisão, por exemplo. Você tem ali aquela propaganda, pronto, né? Você teve aquela oportunidade de falar das características da sua empresa, da imagem da sua empresa, passar a mensagem que você quer. Agora, quando você tem um representante comercial, esse time de vendas, e que ele tem a oportunidade de estar frente a frente com o cliente, com o possível cliente, ele tem toda a possibilidade de usar todo o seu poder de persuasão, né, para chegar lá e fazer uma demonstração dos benefícios da empresa. Se for um produto físico, uma demonstração do produto para o cliente. Então isso acaba realmente tendo um poder de persuasão muito maior do que a própria propaganda, em que você tem ali a oportunidade apenas de passar a mensagem, aquela mensagem que foi veiculada naquela propaganda. Então, pessoal, nesse slide, esse primeiro slide, ele termina ali falando que nas empresas norte-americanas elas gastam mais de 1 trilhão
com força de vendas aí por ano, né? Com força de vendas, com material de vendas que são gastados, salários, comissões. Então, ou seja, esse valor ele acaba sendo muito mais alto do que qualquer outra ferramenta de comunicação que a empresa pode usar. Então é caro, mas quando a empresa tem a oportunidade de montar uma estrutura de vendas, que nem, né, por ser tão caro, nem toda empresa tem condições, empresas que estão começando a vida, por exemplo, tem um orçamento muito limitado para divulgação, acaba não tendo condições de montar a força de vendas. Mas as que têm condições de montar, é muito bom, é uma ferramenta muito poderosa, porque tem um poder de persuasão muito grande. Então no próximo slide, né, começa o slide falando desse planejamento de força de venda, o segundo slide, o senhor Jim Koch, que é fundador da Boston Beer, ele fala: sem vendas não há negócio a gerenciar. Então, se uma empresa ela tem que se preocupar muito mesmo com as vendas. Se você pega essas empresas hoje modernas de hoje, elas investem realmente muito forte no seu time de vendas, no potencial desse time de vendas, porque realmente qualquer negócio ele depende muito de vendas. Todo negócio ele foi feito para vender alguma coisa, para conquistar cliente, para vender, seja vender um serviço, seja vender um produto. Se a empresa não consegue vender seu produto, não consegue vender seu serviço, como que a empresa vai prosperar? Ainda mais, né, pessoal, nesse ambiente tão competitivo que a gente vive hoje, com a globalização, né, das informações pelo mundo. Então, assim, é quase que inquestionável. No próprio slide está falando ali que, embora ninguém questione, né, a capacidade dessa força, dessa ferramenta de realmente persuadir clientes, conseguir clientes, ninguém questiona isso, embora seja tão caro, né? A inclusão dos salários, bonificações, as despesas todas que envolve, que você precisa envolver nessa força de vendas aí para que ela realmente funcione com a precisão que a empresa precisa. No próximo slide, vou falar agora um pouquinho do slide chamado Objetivos e Estratégia da Força de Vendas. Eu vou passar ele aqui para que você acompanhe realmente aonde eu estou, né? É o terceiro slide da unidade 2. Então esse slide ele está falando exatamente sobre isso. O time de vendas ele acaba sendo o braço direito desse mix de comunicação que eu falei. Porque a propaganda ela é não pessoal, não é? A propaganda ela serve para propagar, divulgar sua ideia, divulgar sua marca, divulgar seu produto. E como eu falei, o time de vendas, a venda pessoal, ela envolve mais comunicação, mais interação entre a empresa e o consumidor. Então, nesse ponto, o time de vendas, o vendedor, ele tem a oportunidade de estar frente a frente com o cliente, mostrando os benefícios do produto, os benefícios da empresa, tudo que a empresa pode fazer pelo seu público-alvo. E principalmente quando a gente está falando de tipos de serviço ou tipos de produtos mais complexos. Então esse slide ele termina falando, né, quando a venda ainda está associada a um produto mais complexo ou a um serviço mais complexo, aí sim é que torna-se fundamental, né, que a empresa tenha uma equipe de vendas muito bem treinada, muito bem capacitada, porque quanto mais complexo for o produto ou o tipo de serviço, mais vai exigir um profissional da área de vendas para fazer uma demonstração, para esclarecer as dúvidas do consumidor, porque normalmente quando você faz uma propaganda de um serviço ou de um produto mais complexo, fica muita dúvida na cabeça do consumidor. E às vezes o consumidor não entende muito bem ali o conceito daquele produto, daquele serviço,
Na cabeça dele, né, a mente do consumidor é impressionante, né, como a gente tende sempre a protelar as coisas, a deixar um pouco mais para frente. Então, se ficou dúvida da parte do consumidor, ele tende a protelar essa compra, deixar isso mais para frente. E quando você tem um time de vendas ali para estar de frente, né, frente a frente com o consumidor, ele tem a capacidade de fazer uma demonstração e tirar todas as dúvidas que o consumidor tenha com relação à sua empresa, com relação ao seu serviço, com relação ao seu produto. Ok? Bom, pessoal, passando aqui para o próximo slide, que é o slide 3, chamado Objetivos e Estratégia da Força de Vendas. Nesse slide, o Kotler está falando, né, que a força de vendas ela é o elo entre a empresa e os seus clientes. E ele fala ali que em muitos casos os vendedores acabam servindo dos dois lados, aos dois clientes. Ele atende tanto aos interesses dos clientes quanto aos interesses da empresa, né? Então, o vendedor, eu sou gerente comercial, trabalho com vendas há anos, eu sei muito bem isso que o Kotler está querendo dizer. Né? Eu também vivo de comissões, trabalho nessa área, já gastei muita sola de sapato atendendo o cliente, tentando convencer cliente. Então, num primeiro momento eu estou ali na frente, cara a cara com o meu cliente, com o meu consumidor, tentando persuadir. Então a gente acaba comprando a briga do cliente ali. Se às vezes o cliente faz uma solicitação que a gente de repente sabe que é um pouco difícil para a empresa atender aquela solicitação, mas a gente está interessado em casar as coisas, né? Atender a necessidade da empresa, atender a necessidade do cliente, porque a gente quer fechar a venda, a gente tem metas a bater, o vendedor tem metas a bater, né? A empresa nos impõe as metas para bater, os vendedores dependem de comissões, então ele quer de todas as formas atender os dois lados. Isso acaba gerando, gente, um certo conflito entre as partes. Eu já passei muito por isso na minha vida, né? De eu ter que estar cumprindo com as metas, atendendo ao que a empresa precisa, né? Atendendo às metas que a empresa me passa, tenho que atender a isso, mas ao mesmo tempo eu tenho que atender a solicitação do cliente. E que em muitos casos a empresa não está muito disposta a atender determinada solicitação e às vezes nem pode. Então a gente acaba tendo que ficar julgando os dois lados, tentando, né? E em muitos casos eu tive que chegar na empresa, né? Eu costumava falar que eu tinha que vender a empresa duas vezes, fazer uma venda duas vezes. Num primeiro momento eu tinha que vender para o cliente, convencer o cliente, e depois eu tinha que convencer o meu diretor, que tinha que abrir mão disso, que abrir mão daquilo, e em muitos casos o diretor não estava disposto a abrir mão de certas coisas, e eu tinha que ainda usar o meu poder de persuasão para convencer o diretor de que a gente precisava atender aquele determinado cliente. Então é isso que o Kotler está dizendo ali, né? Eles prestam um serviço para os dois lados. Ele está atendendo a necessidade de um cliente de um lado e atendendo a necessidade da empresa de outro. No próximo slide, ele começa, o próximo slide, eu vou passar ele para vocês aqui, ainda está falando de objetivos, estratégias da força de vendas, esse slide que se segue. Você pode observar no primeiro parágrafo que fala: ao mesmo tempo, os vendedores representam os clientes junto à empresa, agindo como defensores de seus interesses. Eles transmitem as preocupações dos clientes com os produtos e as ações da empresa àqueles que podem estudá-las e resolvê-las. Ou seja, eu tenho que atender a necessidade de um cliente do lado, tenho que atender a necessidade da empresa de outro. Então, em muitos casos, por isso o Kotler fala, o vendedor acaba agindo como um gerente de contas, administrando relacionamentos, administrando o relacionamento entre a empresa com os clientes,
tentando de todas as formas atender aos dois lados, para que a venda seja efetivada. Então, pessoal, esse primeiro vídeo eu vou encerrando por aqui. A gente falou sobre os 5 primeiros slides, já com textos de matéria lá da unidade 2, até o slide chamado Objetivos e Estratégias da Força de Vendas. E aí, no próximo vídeo, eu já passo para um outro assunto que é bem interessante, né? Esse primeiro assunto foi só uma introdução e tal. O segundo vídeo será bem bacana, não deixe de ver não, que eu falo sobre o planejamento e os objetivos da empresa, onde eu falo sobre objetivos, metas, estratégias, as diferenças entre objetivos e metas, que às vezes faz um pouco de confusão na cabeça da pessoa, como as empresas trabalham as suas metas, os seus objetivos, tá? Pessoal, já estou postando um novo vídeo, fiquem atentos, muito obrigado a todos pela atenção, fiquem com Deus, um beijo no coração.